Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje a nossa aula review será sobre um tarô bem apaixonante, que é o Tarô do Amor e das Almas Gêmeas. Esse daqui é um tarô brasileiro criado por Mônica Bonfiglio e é um baralho bem bacana para ser usado em jogos amorosos e de relacionamentos em geral. Quem gosta de pinturas clássicas com certeza vai achá-lo lindíssimo, porque as cartas dele vêm com esse estilo. E eu considero uma boa opção tanto para quem está iniciando na arte do tarô, como para quem já adora fazer leituras de temas amorosos. E aí, curiosos e preparados para mergulhar no Tarô do Amor e das Almas Gêmeas? Então, vamos nessa! E enquanto roda a vinheta, já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aproveita e também ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Tarô do Amor e das Almas Gêmeas. Ele vem aqui nessa caixa, é uma caixa grande, mas ele tem a caixinha pequenininha aqui dentro. Olha só, ele vem na caixinha. Mas antes de eu falar da caixinha, deixa eu mostrar aqui o livro que vem nele. E, gente, é um livrão. Olha o tamanho desse livro. Ele é bem legal, esse livro aqui. Ele tem uma super introdução. Na verdade, eu vou nem dizer introdução. Ele realmente se aprofunda no conceito de almas gêmeas. Então, ele tem uma parte, assim, bastante voltada realmente aos amores, a você realmente encontrar aquela alma companheira sua, né? Então, olha só, encontrando o seu pai ideal. Então, ele tem essa parte bem voltada. Tem também dicas de orações, né? Tem salmos também. A gente consegue perceber que ele tem uma essência bem espiritualista, sabe? Então não é um tarô muito bruxinho, digamos assim. Ele tem uma pegada mais espiritualista, que une diferentes aspectos, diferentes crenças. Eu gostei bastante, eu achei bem interessante aqui. Olha só, ele é bem grandão e aqui mais pro final é que começa realmente a parte do tarô, né? Focada mais em explicar essas cartas aqui do tarô. E aí você vê que tem a explicação de cada carta. E claro, se a gente está falando de tarô do amor e das almas gêmeas, a gente vai estar falando de uma explicação da carta voltada para esse sentido do amor. Esse é um tarô que é bacana de você usar em jogos voltados para relacionamentos, tá certo? Porque ele tem realmente uma conotação muito mais amorosa, muito mais voltada para relacionamentos de fato. Vocês veem aqui que a caixa é fininha, por quê? Porque é um tarô de arcanos maiores. E eu achei ótimo trazer isso daqui, porque tem muita gente que acha que, ai minha nossa, eu tenho que saber 78 cartas para começar a jogar tarô. E não, você pode jogar tarô com os 22 arcanos maiores, tá certo? Você pode começar com os arcanos maiores e depois, se você sentir, você estuda os arcanos menores. É muito mais indicado, inclusive, que você estude primeiro os maiores, você comece a praticar seus jogos com eles, né? Você pode até jogar profissionalmente. Eu joguei profissionalmente por um bom tempo antes de introduzir os arcanos menores também, tá certo? E aí, depois que você tiver com um bom domínio dos arcanos maiores, aí você foca nos arcanos menores, que aí eles vão ficar bem mais fáceis, bem mais simples. Mas existem sim decks que são apenas de arcanos maiores, que é o caso desse tarô aqui. E aí, deixa eu mostrar aqui o verso. Ele é bem assim, voltado pro amor mesmo, né? Cheio de coraçãozinho. Olha só, acho ele bem fofinho. Aqui esse verso dele. E aí, vamos lá ver. Esse deck, as ilustrações dele são de artistas famosos. Então, ele tem aqui partes que são de quadros famosos, né, que são de domínio público e que foram colocados aqui, ambientados para formar a imagem da carta. É um estilo que eu gosto muito, eu adoro pintura clássica, então ele tem esse estilo clássico que eu adoro, me lembra museus, eu gosto muito. E uma coisa que eu acho muito legal também é que ele tem as palavrinhas-chave, então para quem tá iniciando, eu acho isso bem legal, tá? Eu acho isso bem bacana, até porque eu gostei bastante das palavrinhas-chave que tem. Inclusive, nessa aula review aqui, eu vou focar mais na palavra, tá bom? Pra gente ir de uma forma bem dinâmica, falando sobre essas cartas, então eu vou pincelar um pouquinho a imagem e aí falar sobre a palavra-chave que foi escolhida para essa carta, porque eu acho que é bem bacana e acho que vai fazer vocês entenderem bem legal esse tarô aqui e o tarô como um todo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a carta do louco e eu adorei
que o louco é um senhorzinho. Por quê, gente? Porque quando a gente fala da carta do louco, normalmente a gente vê um jovem. Por quê? Porque o louco é uma carta que fala sobre jovialidade, fala sobre aquele humor jovial, ele é o brincalhão do tarô, ele vem trazendo leveza. Mas eu gostei de ser esse senhorzinho que tá meio que vestido de uma forma divertida, ele tá até com um ventrílocozinho aqui no braço, né? Então a gente sabe que ele é divertido, ele faz brincadeirinhas. E eu gostei disso porque mostra que o louco, quando a gente fala da leveza do louco e da jovialidade, não é algo que necessariamente tem a ver com a idade, mas sim com o espírito, com o estado de espírito da pessoa. Você ser jovial não depende necessariamente da sua idade. Há pessoas que são muito mais velhas que são muito joviais. Há pessoas que são muito novinhas e que têm um ar não jovial, né? Então aqui a gente vem falando do louco com essa tranquilidade, essa leveza jovial independente da idade. E aí a gente vê como palavra-chave aqui a ousadia. Eu gostei dessa palavra-chave porque o louco é aquele que não tem medo de se jogar nas aventuras, ele se joga mesmo, né? Ele quer trazer aí mais leveza, mais ousadia para o relacionamento, já que a gente tá falando do tarô do amor e das almas gêmeas, então trazer mais alegria, mais leveza, mais jovialidade, né? Então aqui é bem legal, independente da idade, independente de quanto tempo de relacionamento exista, é sempre bom trazer um toque mais jovial, mais levinho, né? Até um pouco mais bobo mesmo, tá bom? Então tá aqui a carta do louco. Aqui a carta do mago, a gente já tem uma carta mais séria, e aí a gente tem como palavra-chave a iniciativa, que é a grande palavra do mago, é a carta de número 1, então é a carta de você dar o primeiro passo, de não esperar o outro estar sempre dando o primeiro passo, mas você dar o primeiro passo quando você quiser que algo aconteça. Então o mago é aquele que tem os instrumentos na sua mão, tem o poder aqui nele, tem aqui também muita sabedoria, olha só o símbolo do infinito aqui em cima também. Então ele tem tudo o que ele precisa, né? Ele tem aqui, olha só a sabedoria também dessa serpente aqui aos pés dele. Então ele tem tudo o que ele precisa, ele tem a sabedoria, tem as ferramentas, então ele vai tomar iniciativa. Dentro desse contexto de relacionamento, não vamos ficar esperando o outro só ter atitude, vamos ter atitude quando a gente quer alguma coisa também, né? Então aqui a gente tem o mago nos pedindo iniciativa. Aqui na carta da sacerdotisa, eu gosto bastante dessa carta por conta de um detalhe que é esse véu. Esse véu faz toda a diferença para essa figura aqui ser uma sacerdotisa, porque a sacerdotisa é aquela que é mais reservada, ela é mais misteriosa, né? E aqui a gente tem também essa lua que faz referência inclusive a antigas deusas lunares como Ártemis, por exemplo, e que está ligada à intuição. Aqui a palavra-chave dela é intuição. Então quando a gente fala sobre a sacerdotisa dentro desse contexto também de relacionamentos, é a gente escutar a nossa intuição, a gente parar, se calar um pouco, observar dentro e fora da gente, pra gente ver o que é a nossa intuição, o que é a nossa voz interior está nos falando, tá certo? Ser sacerdotisa é se abrir para escutar a sua intuição. Adorei essa cachoeira aqui atrás, que faz referência àquela cachoeira do vestido da sacerdotisa que a gente vê lá no Rider-Waite. O vestido dela se transforma em uma cachoeira embaixo, e aqui a gente tem essa referência com essa cachoeira aqui das emoções fluindo. Ela tá deixando a intuição fluir, ela tá deixando a emoção fluir. Então, acho bem bacana essa carta aqui da sacerdotisa. A carta da imperatriz me surpreendeu bastante a palavra-chave, que é inteligência. Eu não conecto muito a imperatriz com a questão da inteligência, porque tradicionalmente a imperatriz é uma carta de criatividade, mas não deixa de ser também uma espécie de inteligência. Então, assim, não achei ruim, longe disso, eu achei interessante. Eu adoro ser surpreendida, gente. Então aqui a gente tem a imperatriz que veio com a inteligência, né? E aí a imperatriz é uma carta de criatividade, de novas ideias fluindo e florescendo. Olha as flores aqui ao redor. Gostei que ela tá vestida de vermelho. É uma carta que traz muito essa questão da amorosidade e também até mesmo da sensualidade também, né? Então ela tá aqui bem poderosa, de vermelho. Ela tem esse mundo nas suas mãos. Achei bem interessante porque normalmente o mundo vem nas mãos do imperador, mas
faz sentido ser na Imperatriz também, porque ela é a mãezona poderosa do tarô. Gostei da coroa e gostei também dessa ave aqui, porque a Imperatriz, ela é uma grande mãe, então ela vai sim guardar as pessoas debaixo da sua asa, né? Ela gosta de proteger, então ela tá ali também para proteger, ela usa sua criatividade também para o acolhimento, né? Então tá aqui essa carta que eu achei muito bonita, né? Achei interessante essa palavra, eu colocaria criatividade, mas eu gostei muito de ter visto inteligência também, achei interessante, me fez pensar bastante e é uma carta de acolhimento, criatividade, tirar relacionamentos da rotina também, então pensar de forma inteligente nesse sentido, né? Então achei bem interessante. Aqui a gente tem a carta do Imperador. Gostei muito da palavra-chave poder, né? Então o Imperador é uma carta de poder, ele é o poderoso, ele tá aqui com sua águia nos seus ombros, né? E essa águia aqui a gente vê que ela tá bem mais brava do que a águia que tava ali na Imperatriz, né? A Imperatriz tá abrindo as suas asas aqui, tá prestes a voar com toda a sua criatividade. Essa águia aqui do Imperador, ela tá naquela coisa de, ó, se vier pra cima eu vou atacar, né? Ela tá em posição de defesa, ela tá com as garras de fora, prestes a atacar qualquer pessoa. E o Imperador, ele é esse grande poderoso que protege aquilo que ele tem, né? Então aqui a gente vem também com aquilo de você proteger o seu relacionamento e de você também colocar os limites necessários, porque não é porque a gente se relaciona com uma pessoa que a gente vai também esquecer dos nossos próprios limites, a gente não vai passar por cima da gente mesmo. Então é importante a gente respeitar o poder do outro e o outro também reconhecer e respeitar o nosso próprio poder dentro dos relacionamentos. Então o Imperador, ele pede limites muito bem estabelecidos, ele também coloca ali as suas próprias regras, né? Vai botando sua moral também e é um pouquinho brabinho, só tem que ter um pouquinho de cuidado para não ser bravo demais, mas é uma carta bem interessante aqui, eu gostei muito dessa imagem, achei muito bonita essa carta, ele tá realmente imperadorzão, né? E adorei a palavra-chave aqui com poder. Aqui no Papa, né, que é o hierofante também, ou sumo sacerdote, dependendo do tarô, a gente tem a palavra-chave união. E dentro desse contexto de relacionamento, a carta do Papa é realmente aquela carta bem tradicional, tanto que a gente vê aqui um sacerdote, né, que está unindo duas pessoas. A carta do Papa é aquela carta que quer as coisas bem como manda o figurino, é muito fiel às regras, às tradições, né, então às raízes. E aí quando a gente vê aqui uma união e esse símbolo, né, da imagem do matrimônio, faz muito sentido, até porque a carta do Papa é uma carta de relacionamentos a longo prazo, né? Então aquela coisa realmente assim bem tradicional, montando ali a família. Então aqui tem muito a ver com a carta do Papa, realmente. Gostei muito dessa carta, tem tudo a ver principalmente nesse contexto do relacionamento. Lembrando que, claro, né, as cartas elas possuem muito mais significados, eu tô aqui focando muito mais no relacionamento e trazendo a interpretação desse tarô aqui, mas as cartas a gente consegue ir bem mais profundamente nelas também, principalmente se a gente for ver, na vida profissional, na saúde, a gente vai vendo várias interpretações que as cartas podem ter. Aqui na carta dos enamorados, eu achei bem interessante, a palavra-chave veio dúvida, né? Então veio focando muito mais na questão das escolhas. Então os enamorados é uma carta de escolhas, mas acima disso também é uma carta de escolhas feitas pelo coração, né? É a carta do amor. Então eu acho que eu colocaria aqui amor. Eu colocaria ou escolhas ou dúvida, acho que tanto escolhas como dúvida combinam muito, mas acho que eu colocaria amor também. Porque os enamorados são aqueles que realmente se abrem para escutar o seu coração, eles são passionais também, né? Podia até ser paixão, muito embora os enamorados pedem aquele amor genuíno, muito cuidado para não cair nas paixões efêmeras e esquecer que o amor de verdade é o que vai te trazer a parceria, né? Então eu acho que eu colocaria amor, mas eu gostei de dúvida também, escolhas, tem tudo a ver com a carta dos enamorados, porque a carta dos enamorados é realmente a gente tendo determinadas dúvidas, tendo que fazer escolhas, e é uma carta que convida a gente a ouvir o nosso coração na hora de fazer essas escolhas, tá certo? Então aqui a gente tem essa pessoa que tá em dúvida entre duas pessoas aqui, mas no fim das contas o coração vai falar mais alto e ele vai acabar escolhendo aquela que o coração mandar, né? Então tá aqui essa carta dos enamorados.
Aqui na carta do carro, a gente tem a palavra-chave direção. Adorei, porque o carro é realmente a carta que pede que a gente tenha um alvo, né? Pede que a gente tenha uma direção e a gente vá rumo àquilo. Então é você colocar a sua meta no horizonte e ir caminhando rumo àquilo, com muita motivação, com muita determinação. Então é uma carta de determinação. E aí quando a gente vem nesse contexto do relacionamento, a gente vê a carta do carro com aquele convite da gente ter direção. Para onde a gente quer caminhar dentro de um relacionamento? O que que você quer? Esse relacionamento ele tá avançando ou ele tá parado no meio do caminho? Ou ele parou no meio do caminho porque vocês não sabem onde vocês querem chegar, né? Então é importante a gente progredir também, a gente evoluir. Relacionamentos que vão regredindo com o tempo não combinam com o carro. Essa é a sua direção? A sua direção é para trás? Então não tá muito boa essa direção não. Melhor você caminhar em frente. Então os relacionamentos eles precisam dar para frente, eles precisam progredir, porque ninguém merece estar num relacionamento que parece que você tá regredindo, né? Ninguém faz isso. Ninguém é casado e depois passa a ser namorado, e depois passa a ser ficante e depois passa a ser só amigo. Normalmente é o contrário, né? A gente conhece, vira namorado, se casa, enfim. Então a gente precisa realmente ter aí uma progressão, né? A gente precisa avançar. Então a carta do carro é uma carta realmente da gente ter direção dentro de um relacionamento e avançar. E claro, ter também muito mais motivação, não deixar o relacionamento cair numa letargia, né? Ver que ele tá se movimentando, ele tá no alto aqui, ele vai rumo àquilo que ele deseja. Então é você realmente ter direção e não deixar que nenhum obstáculo rompa o seu caminho. Eu acho interessante que essa representação aqui é de Perseu, né? E a Medusa, então quando ele tira a cabeça da Medusa, então ele vai ali realmente, ele destrói um inimigo, né? Então ele vai como um guerreiro mesmo. Então se a gente tá num relacionamento, a gente tem que ter uma direção bem setada, saber o que é que a gente tem como objetivo para que a gente trave as batalhas necessárias para alcançar aquilo que a gente quer. Então a carta do carro vem com todo esse significado. Aqui a gente tem a carta da justiça no número 8, então é um tarô que segue a numerologia do Marsella, tá certo? Quando o tarô segue a numerologia do Marsella, a justiça tá no número 8 e a força tá no número 11. Quando o tarô segue a numerologia do Rider-Waite, esses números são trocados, mas não altera os significados das cartas, tá bom? Aqui na carta da justiça a gente tem a Atena de Botticelli, e ela tá aqui segurando aqui uma balança que é muito tradicional da justiça, e a palavra-chave é o equilíbrio. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Atena, a gente tá falando da deusa da sabedoria. A gente tá falando da deusa que vai estar sempre pensando muito bem as suas estratégias. Ela é uma deusa guerreira, mas ela não é uma deusa guerreira violenta. Ela não parte para ação sem pensar, como seria o deus Ares, por exemplo, que é o deus da guerra. Ela vai sempre montar as suas estratégias antes. E ela vai chamar a gente a ser estratégico também, a ponderar, a pesar antes as coisas na nossa balança. Então é importante ter uma atitude mais ponderada, mais equilibrada, mais sensata, né? Uma boa palavra-chave para aqui também seria sensatez, né? Ou então prudência. Prudência é uma ótima palavra para aqui também, porque a justiça ela vem trazendo esse ar de sensatez, de estratégia. Inteligência também seria uma boa palavra para aqui, né? Que tá ali na Imperatriz, eu colocaria também aqui na justiça, poderia ser uma boa palavra para aqui. Então ela é muito racional, né? Então é você ir pesando muito bem as suas atitudes dentro dessa vida amorosa e tendo muita sensatez na hora de agir, sem agir no impulso, tá bom? Aqui no Eremita, a gente tem a palavra-chave introspecção. Tudo a ver com o Eremita. É a carta da introspecção. É a carta de você buscar a sua própria luz, né? Você buscar dentro de si a sabedoria que você precisa. Então, é a carta de ficar um pouquinho mais sozinho, né? Dentro desse contexto amoroso. Você, mesmo estando em um relacionamento, é importante que você tenha os seus momentos de solitude, os momentos de você com você mesmo, né? Então aqui a gente tem realmente uma carta de introspecção, essa imagem aqui fazendo referência àquela tradicional lamparina que o eremita segura, né? E ela tá aqui sozinha, mas buscando a sua própria luz, e essa luz dela é suficiente, porque ela sabe viver bem com ela mesma, tá certo? Então aqui a gente tem a carta do eremita com essa palavra-chave de introspecção maravilhosa. Aqui na roda da fortuna, a gente vê essa imagem da ciranda. Gostei muito da palavra-chave de mudanças aqui,
porque a roda da fortuna é isso, é o movimento é mudança, né? Tá tudo mudando o tempo todo. Amei que tem essa ciranda aqui, que, se não me engano, representa também o passar das estações, tá certo? Então, assim, o movimento aqui girando, elas estão dançando no meio da natureza. Então, aqui a gente tem essa ideia de movimento, da vida que vai fluindo, das coisas que vão sempre mudando. Eu gostei muito dessa imagem aqui, dessas duas pessoas subindo, uma levando a outra, né? Então, ela tá aqui subindo, né? Então, aquela ideia de que você tá andando em frente, porque é uma carta de movimento, e também uma ideia também de uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha, porque isso também é ciclicidade, isso também é mudança, né? Então a gente nunca fica eternamente num só estado, a gente vai sempre evoluindo, vai sempre mudando, e com isso vão vindo novos desafios, novas estações, novos movimentos. A gente vai estar falando sobre mudanças acontecendo dentro do relacionamento, há coisas que fogem ao nosso controle e a gente precisa abraçar que a vida é isso mesmo, a natureza é cíclica, e por isso os nossos relacionamentos são cíclicos também. Mas claro, cuidado para não tornar o relacionamento aquela montanha russa. Você se abrir para mudanças, você se abrir para a ciclicidade da vida, não significa que você tem que ser uma pessoa instável ou estar num relacionamento instável que parece uma montanha russa. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Quando a gente tem essa carta dentro do contexto de relacionamento, é bom a gente buscar um centramento, mas tá uma carta lindíssima aqui, eu gostei muito dessa carta da Roda da Fortuna. Aqui na carta da Força, eu adorei essa palavra-chave, foi uma palavra-chave que me surpreendeu, intensidade, gostei muito, muito mesmo, porque a carta da força vai falar muito daquela força que vem de dentro, né? Tanto que é muito comum a gente ver uma figura assim feminina domando um leão ou domando alguma outra fera, né? Segurando ali, domando e sendo mais serena, mais tranquila, mas ao mesmo tempo com muita força dentro dela, porque às vezes a gente acha que a gente agir com serenidade, a gente é fraco, e na verdade não. Isso exige muito mais força interna, exige muito mais intensidade. Então essa força que vem de dentro, essa força de uma certa inteligência emocional, desse esforço, dessa fortaleza interna, é justamente a energia da carta da força. Então eu gostei muito dessa carta aqui com essa palavra-chave de intensidade, de você realmente fazer a sua força humana, e não a sua força animal, mas a sua força humana operar com intensidade aqui. Então eu gosto muito dessa carta, gostei muito dessa palavra-chave aqui, gostei bastante. E claro, assim, é importante lembrar também que quando a gente fala de intensidade na carta da força, é a gente também saber moderar essa intensidade, né? A gente saber colocar a intensidade na hora certa, no lugar certo, né? Para que a gente não esteja explodindo com as outras pessoas e buscando realmente respirar fundo e usar essa intensidade, canalizar essa intensidade no lugar certinho, tá bom? Então tá aqui essa carta da força que eu achei bem legal. Amei essa carta do enforcado com a palavra estagnação, porque a carta do enforcado é a carta da estagnação. E aqui a gente tem a imagem de Narciso aqui estagnado, vendo o seu próprio reflexo, parou no tempo, não consegue se mexer. Eu gosto muito dessa carta, ela funciona muito bem pro contexto do relacionamento, que é a proposta desse tarô, que é quando a gente sente que aquele relacionamento estagnou, parou ali. E por qual motivo muitas vezes um relacionamento para? Às vezes por narcisismo, às vezes por a gente estar só olhando pra gente, não pensando em casal, não pensando em ir junto, né? Não tendo aquela direção do carro. É interessante porque ela faz um contraponto direto com a carta do carro, que fala sobre você ter direção e você se movimentar. Aqui você parou. Por quê? Porque você não sabe nem onde você quer chegar, você tá olhando só pra si. Então aqui a gente vê o enforcado com esse puxãozinho de orelha. Cuidado com o relacionamento que estagnou no meio do caminho e não anda. Busque as origens disso, tá certo? Então achei bem interessante aqui essa leitura do enforcado com essa estagnação. A carta da morte eu achei belíssima. Essa imagem aqui eu acho linda, linda, linda. E a gente vem como palavra-chave a transformação. A carta da morte é justamente isso, é você se transformar, é você saber finalizar aquilo que é velho, deixar aquilo que não funciona mais, que não tá mais bom, que não tá mais saudável, aquilo ir embora. Então a gente tem essa imagem do anjo da morte levando essa pessoa que parece estar adoentada, né, que parece estar fraca, e realmente você finalizando ciclos
que não estão saudáveis, finalizando aspectos que não estão saudáveis, justamente para que você abra um novo ciclo, para que você transforme a sua vida. Então, quando vem a carta da morte, dentro de um contexto amoroso, dentro de um contexto de relacionamento, vale a pena observar, será que esse relacionamento está realmente saudável? O que precisa mudar dentro do relacionamento? O que precisa, na verdade, finalizar dentro desse relacionamento? Porque se não finalizar aspectos que não estão saudáveis, é muito provável que o relacionamento em si é que se finalize, né? Então, é importante se abrir para a transformação. Tá bom? Então tá aqui essa carta que eu acho a imagem dela lindíssima. A carta da temperança eu também gosto bastante. Aqui a gente tem a palavra-chave conciliação, que funciona bastante para esse contexto do relacionamento. Por quê? Porque a temperança é a carta do equilíbrio, é a carta do caminho do meio, da moderação. Tem tudo a ver com conciliação no sentido do relacionamento, porque é você realmente escutar o outro, falar o que você pensa, entender o ponto de vista do outro, mas também não deixar de entender o seu próprio lado, você pensar no outro, mas também pensar em si, você ser emocional, mas também ser racional. Então é o equilíbrio de todas as formas. A carta da temperança fala de equilíbrio de todas as formas. E eu acho muito legal essa imagem aqui que mostra essa moça dando água à outra e você percebe que ela não tá dando o vaso todo, ela não tá dando um banho todo, ela tá botando de pouquinho em pouquinho. Então com temperança, com moderação, vai indo aos poucos, vai conciliando, né? Então essa coisa da conciliação, de ter de tudo um pouquinho, né? Conciliação no fim das contas é isso, é você conciliar opostos. Então tá aqui, gosto muito dessa palavra-chave e gosto muito dessa imagem também. Aqui na carta do diabo nós temos a palavra-chave tentação e tem tudo a ver com a carta do diabo, né? É a carta da tentação mesmo, é aquela carta mais ardilosa, que pede um certo cuidado pra gente não cair nas tentações da carne, digamos assim, né? Pra gente saber diferenciar o que é um amor genuíno do que é uma simples tentação, do que é uma paixão efêmera, tá? Por quê? Porque o diabo é uma carta realmente muito gostosa, é uma carta muito sensual, mas é importante que essa sensualidade ela esteja alinhada com aquilo que é de verdade também, sabe? Então aquilo que realmente vai trazer felicidade genuína para sua vida, para não ser só aquele prazer vazio, né? Então aqui a gente tem essa carta do diabo pedindo um cuidado com as tentações, mas ao mesmo tempo também abrindo a nossa vida sexual para ser movimentada. Então é importante movimentar sim a sua sexualidade, mas de forma positiva, tá certo? E ter um certo cuidado com as tentações, tá bom? Então tá aqui a carta do diabo, gostei muito dessa carta. Aqui a carta da torre, a gente vê uma torre mesmo. Eu achei muito interessante essa palavra-chave, renúncia, eu não esperava por ela. Normalmente a gente vê queda, né, decepção, e eu gostei, renúncia, achei muito elegante aqui essa palavra na torre, né? A carta da torre é uma carta que é um pouco temida no tarô, a gente não precisa temê-la, tá bom? Até porque é uma carta que fala sobre verdades reveladas, mas é interessante ver, assim, essa palavra tão elegante aqui para a carta da torre. A carta da torre vai falar sobre quedas, sobre decepções que a gente tem, e muitas vezes ela vai desmoronar torres que a gente achava que estavam muito seguras, né? Aquela coisa de a gente achar que a gente tá muito seguro e a gente vê que na verdade não tava tão seguro assim, né? Que a gente meio que se enganou, ou a gente foi enganado, na verdade. Quando a gente fala de renúncia, é justamente a gente ter que dar um passinho para trás, a gente chegar assim e falar, opa, aquilo que eu achei que eu já tinha, eu vou renunciar a isso, né? Eu vou ter que renunciar, eu fui obrigada a renunciar, esse raio chegou aqui e destruiu a minha torre. É meio que uma renúncia compulsória. Essa é a diferença, inclusive, da carta da torre para a carta da morte, né? A carta da morte fala sobre finalizações que você mesmo faz. A carta da torre, ela fala sobre finalizações que são feitas por você, né? Porque acontece alguma coisa que tira você do eixo e você acaba tendo que renunciar. Então, é uma renúncia meio que compulsória, tá bom? Meio obrigatória aqui. Então, aqui a gente tem essa representação dessa torre que tá se desmoronando, né? Que não tá tão firme assim como essa pessoa que achou, né? Mas
é isso. É você saber que a gente passa por renúncias e é melhor a gente ter uma torre destruída o quanto antes do que a gente passar tempos e tempos e tempos achando que ela tá forte, forte, forte e depois a decepção ser ainda maior, porque quanto maior a torre, maior a queda depois. Então aqui a gente vê essa carta aqui da torre falando sobre essas decepções, mas lembrando também que dentro de um contexto amoroso, a carta da torre é uma carta que fala muito sobre provações. Então é você realmente botar um relacionamento à prova. É muito fácil ter um bom relacionamento quando as coisas estão bem. É muito fácil ter um relacionamento saudável e lindo quando tá tudo muito fácil e muito lindo. É justamente nas dificuldades, é justamente quando chegam os raios que a gente vê se aquele relacionamento ele tá forte mesmo. Então a carta da torre é uma carta que, se um relacionamento passa por ela, das duas uma. Ou ele sai mais forte, né, mais fortalecido dali, forte como nunca, né, então muito forte mesmo, ou ele vai sair destruído e vai se acabar, né? Vai virar cacos no chão. Então, das duas, uma. As verdades serão reveladas de qualquer forma, né? E aí, vamos torcer, claro, para que essa torre prove que a pessoa que está ao nosso lado está com a gente para o que der e vier. Tá certo? Para que essa torre venha para fortalecer o relacionamento e não para acabar com ele. Tá bom? Então tá aqui a carta da torre. Aqui a gente tem a carta da estrela, que vem com o nome de otimismo. Gosto muito desse nome. A carta da estrela é uma carta otimista, é a carta dos sonhos, é a carta de você acreditar que tudo vai ficar bem. E sim, a gente passa por algumas torres, a gente passa por momentos difíceis, mas depois de uma torre sempre vem uma estrela, mostrando que sim, os sonhos eles aparecem novamente, né? E tudo pode ficar melhor, tudo vai ficar bem. Então, a carta da estrela vem pedindo esse otimismo para dentro do relacionamento, do casal, né, ou de você dentro da sua vida amorosa, acreditar que tudo vai ficar bem. E se a gente acredita, já é meio caminho andado para a gente fazer acontecer. É claro que não podemos ficar só na teoria, achando que vai dar certo e não agir para isso, né? A gente precisa ter as nossas atitudes também. De nada vale só ficar sonhando e se alienando sem colocar o pé no chão e fazer acontecer, tá bom? Então é importante sim fazer acontecer. Então aqui a gente tem essa cartinha aqui bem mimosinha, ela tá aqui sonhando, né? Ela tá aqui olhando assim, meio que, ai, sonhadora. E é isso, a carta da estrela pede para que os sonhos eles ganhem uma nova vida, esse relacionamento passe a ser mais inspirador mesmo e esse casal aí, ou então você dentro da sua vida amorosa, busque realizar os seus sonhos com otimismo, acreditando que você consegue. Tá bom? Então tá aqui essa cartinha fofinha. A carta da lua eu achei muito interessante, gostei muito da ilustração dela. A palavra-chave ilusão é realmente a palavra da lua, né? A carta das ilusões, a carta da confusão mental. E eu gosto muito dessa ilustração porque ela é simples, mas muito direta. A gente tem aqui esse moço que tá beijando essa mulher e ele tá realmente assim, deliberadamente se iludindo, né? Ele tá aí, realmente ele tá querendo se iludir, ele tá beijando, ela não quer saber dele, ela tá olhando aqui pro cachorrinho, ela quer ler o seu livro, ela não quer ficar com ele, mas ele acha que quer. E aí a lua vem pedindo esse cuidado com as ilusões, cuidado para não fantasiar demais, cuidado para não ver coisas onde não tem, cuidado principalmente para não idealizar as pessoas. Olhe a realidade, tá certo? Não fique aí criando realidades ilusórias na sua mente. Então a gente tem aqui essa carta da lua, luazinha claro aqui, trazendo essa referência às emoções. Achei interessante esse caranguejo que faz referência ao caranguejo que a gente vê tradicionalmente na carta da lua, que é uma carta de adaptação, né? Que é uma carta da gente criar essa casquinha mais dura para se adaptar ao meio. Então a gente tem isso. É interessante porque nessa carta aqui, já que a gente tá falando de um lado mais amoroso, esse caranguejo me fez lembrar do signo de Câncer, né? Mas assim, a carta da lua, ela não é ligada tradicionalmente ao signo de Câncer, ela é ligada mais ao signo de Peixes, por aquele lado assim, mais assim, viajado às vezes, sabe? Mas assim, o signo de Câncer aqui faria muito sentido, por ser um signo muito emotivo, tá bom? Me fez lembrar, mas claro, a carta da lua, ela tradicionalmente vem com um caranguejinho como símbolo da adaptação, tá certo? Só para vocês também não acharem que essa imagem aqui, ela quer dizer que é do signo de Câncer, não quer dizer isso necessariamente. Mas tá aqui
Eu achei linda essa carta, achei maravilhosa essa carta. Aqui na carta do Sol, a gente tem até uma imagem parecida de certa forma, mas aqui a gente vê Eros e Psique, né? E aí na mitologia, trazendo assim, claro, de uma forma muito resumida, quando a gente fala de Eros e Psique, a gente tá ligando o erótico, né? Então o amor, a sensualidade de certa forma, com a psique, então com a mente, a união da mente com o corpo, a mente com o amor, a conexão emocional e racional entre duas pessoas. E isso, claro, leva ao sucesso, né? Então aqui a palavra-chave do Sol como sucesso é uma carta de sucesso nos relacionamentos realmente, de muito brilho, de muita clareza. Se lá na Lua não estava se enxergando muito bem as coisas, aqui tá todo mundo enxergando muito bem e tá todo mundo aqui participando desse grande amor aqui, né? Então aqui a gente tem a carta do Sol, que eu achei muito bonita, bem angelical, eu achei essa imagem assim, achei que ficou muito bonita. Aqui na carta do julgamento, eu achei a carta mais emblemática desse tarô. Eu achei interessante a palavra-chave dela, que é cobrança. Quando a gente fala da carta do julgamento, a gente vai estar falando sobre a gente se desligar de aspectos do passado e se abrir para algo novo. E é uma carta de, principalmente, libertação. A gente se libertar dos pesos do passado. Eu diria que essa palavra cobrança aqui, ela vem muito no sentido da autocobrança. Muito cuidado com aquilo que você vem cobrando de si dentro de um relacionamento e cuidado também com as suas cobranças em cima dos outros. Principalmente se essa cobrança que você tem em cima da outra pessoa vem baseada em um trauma passado seu. Então, muito cuidado para não ficar revivendo o passado ou ficando com medo de reviver o passado ou descontando aspectos que foram do seu passado no relacionamento que você tem hoje. Porque quem fica vivendo um relacionamento do passado, muitas vezes atrapalha o seu presente e atrapalha, claro, consequentemente o futuro também. Cuidado com as cobranças excessivas, se desligue dos julgamentos. Abra-se para aprender com o passado, mas não para ficar carregando esse peso do passado nas suas costas para sempre. Eu gosto dessa imagem aqui, dessas pessoas querendo ascender, né, querendo subir junto com esse anjo. Esse homem aqui, ele quer subir, mas olha só quantos pesos ele está carregando, né? E tem coisas que a gente tem que deixar para trás realmente, senão a gente não fica leve, a gente não se abre, a gente não deixa o nosso relacionamento leve. Então, cuidado para essa cobrança baseada no passado não adoecer o seu relacionamento. Abra-se para o novo, abra-se para a leveza. Então tá aqui essa carta do julgamento que eu achei bem profunda, bem legal. E aqui a carta do mundo com a palavra-chave realização. E é a carta da realização, é a carta da completude. Aqui a gente vê aqui essa Vênus maravilhosa na sua concha, linda, se sentindo perfeita, porque aqui a gente tem, claro, Afrodite. Vênus é uma deusa alquímica, então ela tem todos aqui ao seu redor e por isso ela se sente aqui completa também. Então eu acho uma carta muito bonita, eu gosto dessa moldura aqui porque dá uma sensação de final, sabe aqueles filmes quando vai terminando ali o final, né? E a carta do mundo é isso, né? Esse final, o final feliz, de você se sentir completo, de você sentir que você tem o poder sobre a sua vida como um todo. No caso aqui, como tem todas essas figuras olhando aqui para Vênus, ela vai se sentir super realizada. Afinal de contas, Vênus, veneração, ela gosta de ser venerada, né? Então aqui a gente vê toda essa ligação com você se sentir completo, você sentir que você alcançou o que você desejava. Você foi até o final de onde você queria. Acho bem legal que tem os tradicionais símbolos dos 4 elementos da natureza, né? Então a gente tem aqui o leão, a gente tem o touro, a gente tem um animal do ar também aqui e a gente tem o anjo. Então a gente tem essa ligação com os 4 elementos da natureza que representam as 4 áreas principais da nossa vida, o emocional, o mental, o material e as nossas vontades também, o espiritual também, né? Então aqui a gente vê essa completude e tudo está aqui ao redor dela. Então tá aqui essa carta do mundo fechando o tarô do amor e das almas gêmeas. Então esse foi o tarô do amor e das almas gêmeas. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. E lembrando que vocês encontram as aulas review de muitos outros decks de tarô aqui no canal também. Tem uma playlist aqui só com essas análises. É só você clicar aqui em cima para assistir. E se você ainda não se inscreveu aqui no Diário da Bruxa, arrasta esse dedinho pro botão vermelho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e também não se esquece de deixar o seu like.
like. Me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa, que lá tem muitas dicas de tarô. E também me segue no TikTok, @Diário da Bruxa também. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e até a próxima aula review.